Olá, todos bem? Vamos continuar a nossa jornada pela fé? Vamos lá, hoje estamos no nosso episódio de número 5 e hoje nós vamos falar sobre confiar. Diferentemente do que acreditar ou do que esperar ou do que até pedir, saber pedir, confiar é a fé que aponta para um relacionamento próximo, duradouro, para laços de confiança, que se robustecem com o tempo. Essa é a ideia. O Salmo 37, ele fala assim, a partir do verso 1: Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Olha que promessa. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Isso é uma promessa maravilhosa, não é? Se nós confiarmos no Senhor e vivermos nesse mundo fazendo o bem, nós viveremos seguros e prosperaremos em tudo o que fizermos, confiando no Senhor ao longo do tempo. Entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, Ele nos ajudará quando? Ao longo da nossa jornada. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é confiável. Parece lógico, parece óbvio, mas o nosso Deus é fiel. Essa fidelidade de Deus, ela é explorada em prosa e verso na palavra de Deus. De muitas maneiras, em muitas etapas e através de episódios da própria palavra com promessas e também de testemunhos de muitos que viveram, Então, lembrando que fidelidade, a fidelidade de Deus e fidelidade, esse atributo de Deus, ela é muito raro de se encontrar entre os seres humanos. Deus é o nosso modelo de fidelidade, o nosso ideal, o nosso gabarito, não é? A fidelidade de Deus é retratada na Bíblia de maneira até curiosa. A Bíblia diz, vários salmistas dizem que a fidelidade de Deus é mais alta do que as nuvens e vai além dos céus. Seu poder criador infinito, sua graça e favor incompreensíveis, o seu amor eterno e tantas outras virtudes de Deus se tornam ainda mais belas e tem como a cereja desse bolo a fidelidade de Deus, não é? Porque aí nós descobrimos um relacionamento perene, duradouro com a sua fidelidade e que tudo isso pode vir sobre as nossas vidas. Por quê? Porque tudo isso permanece imutável. Deus é bom sempre, Deus ama sempre, Deus está sempre próximo e Ele não falha. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará. Tudo que Ele prometeu, não só na Bíblia, mas aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que as suas experiências trouxeram lá atrás, quando Ele conversou com você as primeiras vezes através de situações, talvez você nem soubesse de Deus, mas Ele estava trazendo sinais sobre a sua vida e trazendo pistas de que Ele te amava e que um dia Ele ia te chamar e que você deveria atender a esse pedido. Isaías capítulo 26 diz assim: Tu, Deus, guardarás em perfeita paz todos aqueles que confiam em Ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em Ti. Confie no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Veja só, não só a fidelidade de Deus é mais alta do que as nuvens ou vai além dos céus, mas quando o Isaías precisou de uma palavra para poder definir sobre a fidelidade de Deus, o que ele poderia dizer a respeito dela, ele olhou para aquilo que ele conhecia que era mais imutável, e lá estava uma rocha, e ele disse assim: Deus é assim, a palavra de Deus é assim, o que Ele quer para mim, o que Ele me prometeu é assim, uma rocha eterna. E por tudo o que nós já lemos, se você é um cristão de alguns anos, por tudo aquilo que nós já ouvimos, nas muitas palavras que nós
lemos, ouvimos, presenciamos por todos os depoimentos e testemunhos na palavra de Deus e na vida dos nossos conhecidos, por todas as experiências que nós vivemos, nós mesmos, nós podemos afirmar que o nosso Deus é fiel e que por isso podemos andar com Ele, viver com Ele e aí termos nesta vivência o sentido da fé, confiança, confiar no Deus que é uma rocha eterna. Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é amigo fiel, chegado. Nós podemos dar esse crédito de fidelidade a Deus. E diz a palavra, não devemos confiar em nós mesmos. É o que está lá escrito no livro de Provérbios, no capítulo número 3, a partir do verso 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não dependa, não confie, não se fie no seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Lindo isso, né? Não se fie no seu próprio entendimento, nas suas experiências, no que você sabe, no que você conhece. Confie no Senhor, porque Ele sim é a rocha eterna. Feliz é aquele que consegue confiar em Deus nos seus caminhos, ao longo das suas experiências. Quando estivermos atravessando o vale, devemos confiar em Deus. Quando estivermos lá em cima e tudo estiver muito bem, vamos confiar nele. Teremos o privilégio de andar com Ele e descobrirmos, passo a passo, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é confiável e o quanto vale a pena andar com Ele. Ainda no livro de Jeremias, no capítulo 17, diz assim o profeta Jeremias: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada junto a um rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Veja que interessante essa figura que o Jeremias trouxe, né? Até comum na palavra de Deus, comparar a nossa vida a uma árvore plantada junto a fontes, a ribeiros de águas, né? Cujas folhas estão lá sempre verdes, regadas, recebendo a seiva bendita de Deus todos os dias. Nós devemos andar com Deus, nós devemos confiar nele dia após dia. E é assim como as árvores, recebermos essa seiva que vai nos alimentando e vai nos dando a nossa cara, o nosso jeito de ser, que vem do Pai, né? Uma laranjeira é diferente de uma goiabeira, que é diferente de um pé de cacau. Por quê? Porque essa é a característica que Deus nos deu, própria, nossa, e que é tão linda, que Deus se agrada tanto, não é? Para que nós possamos dar fruto e fruto que possa permanecer, fruto com abundância, cada vez mais na estação própria, não é? Há tempo para tudo, há tempo em que há grande seca sobre a terra, há tempo em que a seca nos atinge na nossa vida, em que as coisas não andam tão bem como imaginávamos, em que as situações não acontecem do jeito que a gente pensava que fosse acontecer. Mas mesmo assim, nesse tempo, né, de carestia, nós devemos hibernar em Cristo, estarmos confiando nele, sabendo que ele está cuidando de nós, seus olhos estão postos sobre os seus. Deus não viajou, Deus não cochilou, Deus não se esqueceu, ele permanece, ele é fiel. Quando nós duvidarmos, quando nós tivermos medo, nós devemos nos lembrar com quem estamos tratando, que a sua fidelidade é uma fidelidade mais firme do que a rocha, mais alta do que as nuvens, que vai além dos céus, né? Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, eu não sei o autor: anda com a virtude e com o tempo acabará gostando dela, não é? Então assim deve ser a nossa caminhada com Deus. Nós temos dificuldades, né? Muitos de nós temos dificuldades de estabelecer uma rotina de caminhada com Deus. Quando nós olhamos, já passou uma semana e a gente nem se lembrou dele. Que triste,
porque nós estávamos ali tão próximos e mais do que isso, Ele estava ao nosso lado, esteve nos guardando. Mas mais do que guardar, mais do que o seu livramento, o que Deus espera de nós e Ele quer, Ele anseia, é uma relação de pai para filho, de filho para com o pai. Uma relação de confiança, confiando nele para que Ele nos dirija e nos guie. Veja só o Salmo de número 112, que lindo! Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Diz a palavra, seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Promessas imutáveis de Deus. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz os seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante, é destemido, olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra, diz a palavra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Salmo 112, lindo, lindo. Devemos confiar no Senhor, acima de tudo e acima de todos. Se há alguém que nós devemos apostar alguma coisa na nossa vida, esse é Deus. Ele nunca nos desamparará, nunca nos decepcionará. Ele é Deus. Sabe, queridos, eu tenho muitos exemplos de fidelidade de Deus na minha vida, muitos. Eu poderia falar por muitas horas, sabe? Eu tenho provado isso ao longo de décadas. Eles me dão todo motivo para confiar nele e para continuar confiando nele. Eu quero mesmo é me aproximar, andar mais próximo do meu Senhor. Mas hoje eu quero contar um testemunho que eu ouvi quando eu ainda era jovenzinho. Eu conheci uma mulher, uma senhora. Essa irmã Margarida, ela frequentava a mesma reunião que eu, ela e seus filhos. E a irmã Margarida tinha uma história muito interessante. Ela contava, e eu acredito nisso porque eu convivi com ela e com as filhas, e inclusive com o esposo, que depois faleceu. Mas a história é a seguinte: o esposo, ele era responsável por uma transportadora. E sabe, aqueles infortúnios que acontecem de vez em quando, e aconteceu com eles. Aquele homem teve que liberar uma carga com mais pressa do que o necessário. E por causa disso, ele não segurou a carga, não fez seguro para aquela carga. E o que aconteceu? O caminhão teve um desastre e aquele caminhão se perdeu e toda a mercadoria. E a mercadoria era muito valiosa. Aquele homem perdeu tudo, foi responsabilizado por toda aquela carga e eles passaram grande necessidade. E na sua necessidade, a Margarida sabia que Deus provia e Deus proveu de maneiras maravilhosas. Era alguém que tocava a campainha, um vizinho que vinha se apresentar e trazia alguma coisa. Sempre, de alguma parte, havia algum socorro de Deus. E aquela mulher confiando com as suas filhas para que, enquanto seu esposo fora de casa tentava trazer de volta o pão, eles pudessem se alimentar. Aí um dia, ela, como sempre, olhou na sua despensa e não havia nada mesmo. E aí ela pôs a mesa com as suas filhas, se assentou à mesa. Naquele dia ela pensou, hoje não passa. E ela fez uma oração. E ela disse assim: Senhor, quero te agradecer pelo pão de hoje. Quero te dar graças, porque o Senhor é o meu pão, é o nosso pão. O Senhor tem nos alimentado. Certamente, se lembrando daquela palavra
que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra eterna de Deus, a palavra que criou os universos. Deus disse e Ele cumpre. E ela confiou naquilo. E na hora que ela acabou aquela oração, ela diz que ela ouviu um barulho na escada. Eles moravam num pequeno sobradinho e ela ouviu aquele barulho e ela disse para a filhinha: filhinha, pegue lá o recurso que Deus mandou. E aquele barulho eram de moedas. E ela subiu aquela escada e lá havia moedas suficiente para que ela pudesse comprar o pão para ela e para suas filhinhas. Pois é, Deus é fiel, Deus é assim. Não espere nada convencional do nosso Deus. Ele é muito, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Assim é o nosso Deus. Por isso, nós devemos nele confiar. Confie no Senhor, Ele é uma rocha eterna. Deus o abençoe e até o próximo Drops do Céu. Tchau, tchau.